visão, né? Essa visão arcaica, ou esse clichê, né? Gospel, seja lá o que for, que só pode ser assim, só pode ser assado, só pode fazer assim, só pode fazer de uma maneira, não. Anabaçuda é como Arabacai. Só existe um caminho para se chegar a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Mas existem milhões de caminhos para ele chegar na minha vida e para ele chegar na vida do ser humano, conforme a sua vontade. Então será que Ezequias sentiu o ameaço do seu arqui-inimigo? E ele disse, cobrou ânimo, reconstruiu os muros que estavam caídos. Fala para o irmão, vai fechando toda a brecha da sua vida. Presta atenção numa coisa muito importante. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Deus ama cada um de nós. Isso é indiscutível. Mas existem princípios dentro dessa palavra que, se nós não cumprirmos, Ele vai continuar amando. É como um pai. O pai nunca vai deixar de amar o filho. Nunca vai deixar de amar o filho. Mas haverá princípios que o filho não vai cumprir, que ele também não será, não vai viver aquilo que o pai queria que ele vivesse. O filho pródigo resolve tomar uma posição e dizer assim: eu não quero mais viver dentro da tua casa. Me dá o que é meu. Me dá o que é meu. Eu quero ir embora. O pai deu a ele o que era dele. Ele pegou o que era direito dele e foi embora. Não mudou. Para um pai mudou em questão de tristeza, de angústia, sentimento de gratidão ao qual ele recebeu do filho. Mas o pai continuou sendo pai. O pai continuou amando o seu filho. Só que ele não deixou anos e anos de receber, ou viver, ou compartilhar, usufruir do amor do pai, vivendo na sua própria casa, diferente do seu irmão mais velho. Só que quando ele quer quebrado, quando perde tudo, e quando dá vontade de ele comer a comida dos porcos, como diz a Bíblia, deu vontade de comer a comida dos porcos, porque o último trabalho dele foi cuidar de porcos. Ele fala assim: puxa, ele se lembrou, eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu vou voltar para minha casa, e quando encontrar com meu pai, eu vou dizer para ele: não me trate nem como filho, me trate como jornaleiro, ou seja, me trate como empregado seu, porque o que eu fiz com você, não sou digno nem de ser chamado filho. Mas a Bíblia diz que o pai olhou e viu o filho vindo de longe. A Bíblia diz que o pai foi, o abraçou, beijou, fez uma grande festa, Labaçuda como Arabacai, chamou os seus empregados, mandou com que ele tomasse um banho, colocou um anel no seu dedo que representa a autoridade, e mandou pegar o animal e fez uma festa, porque ele estava vivo, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas só que o filho deixou anos e anos, ficou anos e anos sem usufruir das bênçãos e do amor do próprio pai, mas o pai nunca deixou de amá-lo. Assim acontece com Deus no caráter dele de pai. Ele nunca vai nos deixar de nos amar, mas existem princípios, meu irmão. Enquanto o filho pródigo estava pagando o preço, enquanto o filho pródigo estava lá sendo arruinado, o irmão dele mais velho estava dentro da casa com seu pai. O irmão dele mais velho estava ali em obediência. O irmão mais velho estava usufruindo, mas ele não. Então não é questão só de amor, que ele nos ama, isso é incondicional, o amor dele por mim e por você, mas são princípios que nós temos que cumprir dentro dessa palavra, que nunca vai mudar. Por mais simpáticos que nós sejamos, por mais carismáticos que nós sejamos, não vai mudar, porque Deus não muda princípios dele. Aleluia. Você está ouvindo isso? Então o que significa? Isaías 1,19 diz o que? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então não adianta só eu querer, eu tenho que ouvir. E o ouvir significa obedecer.
E o ouvir significa renunciar aquilo que eu não quero, aquilo que eu acho que é certo para mim, mas não é certo diante de Deus. Renunciar, aniquilar a minha carne, para que eu possa viver o melhor de Deus nessa terra. Eu estava dizendo isso a um jovem esses dias, que nenhum jovem, nenhum filho jamais vai conseguir ter a experiência do pai. Não consegue, meu irmão. Não adianta, o filho pode ser muito esperto nessa tecnologia que estamos vivendo nesse século, mas jamais vai conseguir alcançar a experiência ao qual o pai já viveu. Por isso ele já viveu. E é um ditado que diz: nada supera a experiência. Então ele pode inventar, ele pode criar, ele pode achar, mas querer saber mais do que o pai, esquece. Ele só vai saber, está dizendo isso é uma jovem nessa tarde, minha esposa, você só vai saber quando você for mãe. Você só vai saber o que é dor de cabeça que você gera com teus pais quando você for mãe ou quando você for pai. Enquanto isso você não sabe o que é. Então não adianta querer discutir com Deus. Deus, eu acho que isso está errado, eu acho que isso está errado, isso aqui está certo. Não, a palavra de Deus foi lançada na minha e na tua vida para nós vivermos essa palavra, para nós entrarmos essa palavra, entrar dentro de nós e transformar as nossas vidas, e não fazemos exatamente aquilo que nós queremos. Fala para o irmão do lado, feche todas as vestes para poder viver o melhor de Deus. Será que, no final da mensagem, será que ele reconstruiu os muros, construiu outros muros, fez muitos escudos e lanças? Ouça isso agora, para poder combater. Mas a Bíblia diz que ele fez o seguinte: ele constrói tudo isso, se prepara para a guerra, faz a reunião com o seu povo, o seu exército, e diz: muitos são os que estão subindo contra nós, mas maior o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Diga para o irmão do lado: maior o que está com você. Fala. Isso representa confiança em Deus. Não representa confiança na placa, no homem, nisso, naquele. É confiança em Deus. Representa confiança em Deus. Porque quando chegar um momento, determinado momento, que ninguém puder fazer mais nada, Deus continua podendo fazer. E essa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar nele. Será que Ezequias, quando constrói todas as armas, ele diz assim: confiar? Ele diz, Ezequias não diz: vamos confiar nas armas que nós fizemos, já restaurei os muros quebrados, construí novos muros mais fortificados, fechei as passagens por baixo, limpasse o rio por baixo dos muros, para que os inimigos não passem por baixo e entrem no meio da nossa cidade. Já fiz tudo, fizemos armas, fizemos lanças, fizemos escudos, estamos preparados para a guerra, então vamos para cima. Ele não disse isso. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele fez o que tinha que ser feito, que cabia a ele fazer. Mas ele reúne o povo e diz: ei, não vamos confiar na força do nosso braço, nem dos escudos, nem das lanças, nem dos muros, em nada. Nós vamos confiar num Deus que é maior do que nós, maior do que Senaqueribe, maior do que os seus escudos, maior do que tudo que é nosso. Nós vamos confiar em Deus, porque é Ele que vai guerrear e vai nos ajudar nessa peleja. Fala para o irmão do lado: a confiança está no Senhor. Diga para ele. Amém. Então, nós temos que fazer o que temos que fazer, mas confiar, ter a extrema segurança, é só nele, meu irmão. É só nele. Será que ele diz: maior que está conosco? Aí ele completa dizendo: com eles, Ezequias dizendo, com eles, Senaqueribe, está o braço de carne, mas conosco o nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Diga para o irmão, fala para o irmão do lado: o Senhor é com você para guerrear as suas guerras. Diga para ele: o Senhor é contigo para guerrear as suas guerras. Diga para ele.